Pessoal, então aí continuando o nosso exemplo aí, a gente está calculando o limite de x menos 1 quando x tende a 4. Então o que acontece com essa função quando x tende a 4? Como eu disse, isso aqui, x tender a 4, é x se aproximar de 4. E se x se aproxima de 4, naturalmente nós temos duas situações. Ou ele se aproxima do 4 à esquerda, ou ele se aproxima do 4 à direita. Vamos analisar as duas de forma separada. Então vamos analisar isso aqui, ó. Então eu coloquei aqui uns números aqui só para ilustrar. Lembrando que isso é intuitivo para a gente entender qual é a ideia do limite. Não é assim que a gente vai calcular limite depois não, certo? Então olha só, x se aproxima do 4, ou seja, o x é muito próximo do 4, mas por valores que são menores do que 4. Então eu peguei aqui o valor de x, 3.9, 3.99, 3.999 e assim por diante. Então os valores de x estão se aproximando de 4, por valores que são menores do que 4. Então está se aproximando de 4 por valores que são menores do que 4. E qual que é a consequência disso para y? Ou seja, quando eu pego esse valor de x e coloco aqui no lugar do x e faço a conta 3.9 menos 1 dá 2.9. Se eu pegar esse valor e colocar aqui no lugar do x, ele menos 1 vai dar isso aqui, esse e assim por diante. Eu vou colocando cada um desses valores aqui no lugar do x. E o resultado que eu encontro aqui está aqui embaixo. Então, à medida que o x vai se aproximando do 4 pela esquerda, então esse menos aqui quer dizer esquerda, quer dizer que é menor do que 4. O valor de y está se aproximando de qual valor aqui? Do 3. Então isso aqui que é a resposta do meu limite. Por quê? É a consequência em y de algo que está acontecendo em x. Então essa aproximação de x gera essa aproximação de y. Então isso analisando a esquerda, ou seja, o x se aproximando do 4 por valores que são menores. Agora vamos analisar os x se aproximando do 4 por valores que são maiores do que 4. Então eu peguei aqui, o x aqui, 4.9, 4.09, 4.009. Então o valor de x está cada vez mais próximo do 4. E eu vou pegar cada um. Se eu pegar esse aqui e colocar no lugar do x e fizer ele menos 1, vai dar isso. Se eu colocar esse no lugar do x e fizer ele menos 1, vai dar isso. Então, à medida que o x vai se aproximando do 4, o valor de y vai se aproximando do 3. Então, isso aqui é o resultado do nosso limite. Então, esse 3 aqui é a consequência disso aqui. O x se aproximou do 4, o y se aproximou do 3. Certo? Então, esses limites, esquerda e direita, a gente chama de limites laterais. Nesse caso, os limites laterais são iguais. Eles são iguais a 3. Toda vez que o limite à esquerda for igual ao limite à direita, então eu posso vir aqui e dizer que o limite no ponto, sem sinal aqui, porque aqui quando não tem sinal é esquerda e direita ao mesmo tempo, então eu posso dizer que esse limite é igual a 3. Então eu só posso dizer que o limite no ponto existe e é igual a um determinado número quando os limites laterais forem iguais a esse número. Então a esquerda deu 3, a direita deu 3. Então o limite no ponto, que é esse aqui sem o mais e o menos aqui em cima, no ponto também é igual a 3. Agora, se aqui der 3 e aqui der 7, por exemplo, então eu vou falar que o limite nesse ponto não existe. Então ele não vai existir quando o resultado que eu encontrar aqui não for igual ao resultado que eu encontrar aqui. Então, quando eles forem diferentes, aqui não existe. Quando eles forem iguais, aqui existe e vai ser igual ao mesmo valor. Graficamente, só para a gente visualizar, o limite da função sendo 3. Observa que x se aproxima de 4. Então, x pode se aproximar de 4 pela esquerda ou x pode se aproximar de 4 pela direita. Agora, olha aqui, o x se aproximando do 4 aqui, olha as imagens aqui, os valores de y cada vez mais próximos do 3. Então, eu observo que à medida que o x se aproxima do 4, o y se aproxima do 3. Então, é por isso que eu digo que o limite dessa função, quando o x se aproxima de 4, é igual a 3. É a consequência em y de algo que acontece em x aí.